7 meses, Val Azevedo chegou à luz como o novo Messias. Val venceu as eleições batendo o Estadeu e Abílio Rodrigues e anunciava ter as soluções para os problemas financeiros do clube. Os primeiros dias do novo presidente foram ciclónicos. Declarou guerra ao Olivetti Esportes e abriu uma ferrente batalha com a Liga de Clubes. A contratação de jogadores como Poborski, Brian Dean, Kandorov e Luís Carlos resultaram em cheio e contribuíram decisivamente para a melhor época do Benfica nos últimos 4 anos, com o acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Nunca mais se ouviu falar de Rui Costa e da prometida espinha dorsal da seleção portuguesa. Mas se desportivamente o clube parecia recuperar do coma profundo onde vivia, ao nível diretivo começaram as desavenças. Demissões do Conselho Fiscal, entre elas a do presidente Vasco Pinto Leite, e na direção fragilizaram a figura de Val Azevedo. As ameaças da FIFA pelo não pagamento da transferência de Poborski, a dívida ao Finibanco e o congelamento das contas bancárias do clube decretadas pelo Tribunal e o fantasma dos salários em atraso dos jogadores agravaram ainda mais a instável situação do Benfica. Val Azevedo parece estar numa encruzilhada. Ou apresenta medidas concretas e descobre os milhões necessários, ou será insustentável a sua continuidade à frente do Benfica. Resta esperar para ver na Assembleia Geral. O Benfica apresenta 2 novas contratações no final de dezembro de 97. O português José Carlos e o checo Karel Poborski. O avançado Poborski vinha do clube inglês Manchester United. Por agora, tudo parecia bem, mas só ao fim de 6 meses seria resolvido o caso Poborski. Embora avultadas, não se sabe ao certo o valor das 2 novas contratações. O Benfica, neste momento, em relação a estas 2 contratações, não gastou nenhum escudo, portanto, foram contratações em que o seu presidente é que se responsabilizou e tratou toda a operação financeira e dos pagamentos que havia a fazer. Um cheque sem cobertura tinha chegado ao Manchester United para pagar o jogador Poborski. O primeiro semestre de 98, só no relevado não foi um desastre. O Benfica bate na Luz o Futebol Clube do Porto por 3-0. O Benfica tinha assegurado a participação nas competições europeias, mas primeiro tinha que resolver o caso Poborski. Nós resolvemos muitas situações financeiras e vou-lhe dar alguns exemplos. Mas criou outras. Não criei. Val Azevedo, ao comprar o Poborski, ao comprar Dino, não pagando essas transferências, não criei, acumulou não se venceram. situações Como complicadas. sabe, os jogadores não... Hoje em dia ninguém paga aos jogadores no momento, são pagos em treinos sem prestações. Mas isso e em relação ao escrito, e as datas Poborski, também estão escritas. não há incumprimento nenhum. A dívida ainda não se venceu. Então, porque é que, esclareça-me só este ponto para que os telespectadores fiquem também esclarecidos. Porque é que então no texto do acordo estão datas, está uma referência à necessidade de pagamento de juros caso a primeira prestação não fosse cumprida? Era o Benfica obrigado a pagar a totalidade da dívida com juros, e porque é que dirigentes ou funcionários do Manchester United repetem que, de facto, há uma situação de dívida e que estão à espera da chegada do dinheiro do Benfica? Ainda hoje, sabe o que é que disse o porta-voz do Manchester United? Os 2 clubes, que é o Sr. Cam Ransom, os 2 clubes mantêm relações fortes de amizade e confiança. Mas eu também Acha que isto é um clube que há incumprimento entre Mas um também e o outro? li na imprensa de hoje de que o Manchester United o que quer é o dinheiro. Não interessa de onde venha, mas quer é o dinheiro. Não é assim, não é bem assim. O que se passa em relação ao caso do Manchester United é que o contrato com o Poborski foi feito com um pressuposto que era a constituição da SAD. A SAD não se constituiu, portanto a dívida não se venceu. A dívida só se vencia a partir do momento em que a SAD fosse constituída. Tão simples como isso. Dr. Val Azevedo, vamos imaginar que a SAD nunca mais será constituída. Nunca mais pagará o Poborski ao Manchester United? Também não é bem assim, daí que o Manchester United, precisamente ao ver que havia dúvidas se a SAD se iria constituir ou não, então interpelou-nos no sentido de negociarmos novas datas. Porquê é que se queixou à FIFA? Se havia esse diálogo e essas relações são tão fortes e tão amigáveis, porquê é que o Manchester United colocou a questão na FIFA? Uma situação muito simples. O Manchester United é uma empresa com acionistas em subscrição pública, na Bolsa. E, portanto, a sua administração tem que dar contas
aos seus acionistas públicos e à CMVM lá do sítio, à Comissão de Valores de Mercados Mobiliários. Portanto, não é um clube como outro qualquer, e repare, não houve queixas de nenhum outro clube, e portanto tem que explicar-se perante acionistas, porque as relações, quer com o Presidente, quer com qualquer elementos da direção, são excelentes. E, portanto, o Manchester United, por razões internas do Manchester United, em relação aos seus acionistas públicos, chamemos-lhe assim, pequenos acionistas, tudo isso, teve de fazer. Então o que está a dizer é que o Manchester United está a fazer um show-off à volta desta questão para satisfazer os acionistas. Exatamente. E ao contrário também do que foi dito irresponsavelmente por alguma imprensa, tenho aqui inclusive as declarações da FIFA, que diz, isto passa-se, julgo que foi ontem, em que diz a FIFA, um porta-voz da Federação Internacional de Futebol, revelou à agência Lusa que não há qualquer processo contra o Benfica por incumprimento no pagamento da transferência de Čeko Poborský ao Manchester United. E eu lembro que é uma coisa que se esquecem, que o próprio, estas situações às vezes, que não é o caso do Benfica, mas há situações muitas vezes de clubes que se atrasam nos pagamentos, que não cumprem, volto a dizer que não é o caso do Benfica, e se recorre à FIFA, e não há o papão que foi dito aí da FIFA. Eu posso lhe dar 3 exemplos do Benfica, que recorreu o Benfica à FIFA por problemas de pagamentos com 3 jogadores, e posso lhe dizer os casos, portanto foi o caso do William no Bastia, o caso do Paulo Futre no Marselha e o caso do Panduru no Neuchâtel, julgo que é o Neuchâtel, não tenho, é Neuchâtel, e a verdade é que a FIFA não pôs esses clubes nem na segunda divisão, nem na terceira, nem os proibiu de participar em qualquer prova. Portanto, atenção, há que ter bom senso no tipo de palavras que estão a dizer. Mas ainda antes de terminar, havia coisas que é importante que se digam, porque há muita desinformação. E há muita desinformação que interessa, no fundo, às pessoas que pretendem que o Benfica não pense... Dr. Vale Azevedo, para sermos mais claros. Eu tenho aqui um fax da FIFA que diz, em inglês, e vou tentar traduzir isto. A FIFA enviou uma carta ao Benfica, via Federação Portuguesa de Futebol, informando o Benfica que o dia 13 de Abril era a data limite, ou é a data limite, para realizar a transferência para o Manchester United. Não é correto. Está escrito, ou seja, então a interpretação que se faz... Está mal o seu documento, desculpe, está errado, porque desculpe, não é correto. Desculpe, um fax da FIFA não pode estar errado. Mas então leia todo o fax, a porque FIFA não deve... a FIFA o que diz... E diz depois que recebemos uma notificação oficial da Federação Portuguesa dizendo que o Benfica está a dar passos no sentido de completar a transferência do pagamento. O assunto está agora nas mãos da Comissão do Jogador, do staff da Comissão do Jogador, para avaliar a situação e tomar as medidas que forem... A FIFA levantou-nos a questão dessa, que foi o seguinte, eu por acaso não tenho aqui, mas terei todo o prazer em mandar aqui uma cópia desse fax da FIFA. A FIFA pediu-nos uma resposta até 13 de Abril para informarmos o que se passava com a situação. Nós informámos a FIFA dizendo que a dívida ainda não se tinha vencido e que, apesar disso, que devido às boas relações existentes entre o Benfica e o Manchester, que os dois clubes estavam a negociar e que já negociaram novas datas. Tão simples como isso. E, portanto, a FIFA, em face dessa situação, encerrou este assunto. Ou seja, está a pôr em causa a própria organização interna da FIFA? Eu estou em causa essa informação, porque não sei a primeira data e como é que é, e estou-lhe a dizer... Do dia 17 de Abril, é precisamente o dia de hoje. Então, portanto, foi uma informação chegada hoje. Não faz sentido, não sei questão... como é que fez a pergunta, a quem é que perguntou, porque isso não corresponde à realidade. Não, apenas uma questão, no sentido da FIFA informar qual era o ponto da situação em relação à transferência de Karel Poborský. Isso é o normal, são procedimentos normais e esse pedido do Manchester decorre da sua situação. Dr. Vale Azevedo, só uma questão, PLC. e peço desculpa aos comentadores, já estão há algum tempo à espera, mas quando é que o Benfica, e para fechar este capítulo Manchester, face à circunstância do Benfica, nesta altura também não considerar para breve a formação de uma sociedade desportiva, como é que vai ser regularizado o pagamento com o Manchester? O Benfica acordou com o Manchester um novo método que não tem o pressuposto da SAD e, portanto, esse método foi acordado e o assunto está encerrado. Indica que data para o pagamento? Isso é um assunto interno dos dois clubes. Eu não lhe vou demonstrar ou mostrar aqui os contratos entre os clubes, mas o que lhe posso dizer é que a dívida não está vencida e que, do ponto de vista legal, está tudo regularizado. Dizer ele tinha uma relação inconciliável com a verdade e, portanto, era muito difícil
saber as coisas. O caso Poborski consiste em quê? Consiste em ele ter falhado uma primeira prestação a que se tinha comprometido no valor de 250 a 300 mil contos, consoante o câmbio que quisermos, consoante as referências cambiais. E, portanto, foi o falhanço disso, a incapacidade de honrar essa prestação, que desencadeou todo aquele folhetim. Bom, que desencadeou de imediato o vencimento das outras prestações, porque se falhou a primeira, venceram-se as outras. Bom, e depois o resto do folhetim, em que o nome do Benfica, dos seus órgãos sociais e dele próprio, andou pelas ruas da amargura. Portanto, aparentemente, esse dinheiro não existia. Um novo contrato para a cobertura televisiva dos jogos ajudou, na ocasião, a resolver o problema. De qualquer forma, enfim, eu nunca conheci esses números. Pude depois retirar de umas notas dos auditores enfim, que acompanham o fecho de contas desse ano, portanto, da época de 97-98, e que foram levados à Assembleia Geral. Esse relatório de contas é levado à Assembleia Geral de setembro de 98 e eu ainda tive acesso às notas dos auditores e é possível extrair desse relatório, enfim, ainda que enfim, não tivesse uma informação mais completa, documentada, mas é possível dessas notas dos auditores extrair que a SIC terá pago ao Benfica por, agora não quero que a memória me traia, 12 ou 13 transmissões, menos do que pelas 3 transmissões que faltava ao Livre dos Esportes fazer.